A violência tem se tornado um dos temas de eleição de nossos novos autores. A escritora Ana Paula Maia, nossa entrevistada de hoje, vai além e trabalha com os requintes da crueldade. Seus personagens, despidos de qualquer ética ou princípio, cultivam a maldade como base da sobrevivência. Como a escritora se aprofunda neste dolorido âmago, a gente fica sabendo na conversa com Ana Paula Maia. Na dica de leituras, as memórias de duas mulheres inovadoras. A gente analisa Minha Guerra Alheia, de Marina Colaçan, e O Não Me Deixes, de Raquel de Queiroz. O Leituras começa agora conversando com Ana Paula Maia. Ana, vamos começar essa conversa por um aspecto que é muito comum na sua literatura e no Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, isso está muito presente, que é a questão da degradação do homem, né? Quer dizer, você trabalha com os personagens no limite da degradação, né? No ponto mais terrível dele, né? Mais danado e tal, né? Quer dizer, como é que nasce essa sua ficção? Eu sempre costumo dizer que eu escrevo sobre aquilo que me causa repulsa, sobre as coisas que eu acho que eu não suportaria, ou que eu sentiria assim talvez um medo muito grande de viver. E se eu fosse como aquela pessoa, se eu tivesse que passar por aquilo ali? Então, a minha literatura, ela acaba nascendo de temores. Eu escrevo por medo, eu escrevo por temores, né? Certas obsessões, talvez, mas nunca escrevo sobre o que eu vivo, nunca escrevo sobre o que eu sinto, o que é bom, mas eu sempre tenho um olhar voltado para aquilo que me causa um assombro, né? Eu sempre gostei de coisas que me assombram desde pequena, então acho que não seria diferente eu ir para a literatura, levar esse assombro para a literatura. E aí passa por um lado, que eu acho que isso começou a acontecer conforme eu fui escrevendo, essa necessidade de perseguir personagens são contraditórios nas suas emoções, são personagens que têm um aspecto, uma aparência, mas no interior, nas emoções, eles têm uma humanidade ali que você não espera, tem uma degradação evidente, mas tem uma humanidade que não se espera, é uma mistura, uma conjunção de sentimentos que eu não sei muito bem como nasce, mas eu acho que isso acaba nascendo de uma necessidade de confronto desses personagens, de confrontar esses sentimentos, essas emoções. Eu gosto muito do contraste, não só do contraste das cores, mas dos contrastes que existem nesses personagens, né? Eu me acho muito contraditória também. E em alguns pontos das minhas opiniões, da minha vida, eu acho que eu tenho coisas, eu costumo dizer que eu tenho dois corações batendo no meu peito, porque tem horas que assim, não é impossível, não dá para ser uma pessoa e ser tão diferente em momentos e viver muito bem assim. Então eu acho que isso, os meus personagens refletem muito do que eu sou também, dessa questão da contradição. E o assombro, ser uma pessoa um pouco assombrada, que eu acho que eu sempre fui, isso acaba refletindo diretamente na criação desses personagens, né? Agora, há um aspecto disso que é visivelmente uma literatura inventada, né? Quer dizer, quando eu digo assim, uma literatura inventada, é uma certa diferenciação que já fazia o Graciliano Ramos, né? Que ele dizia assim, eu só escrevo sobre aquilo que vi, né? Quer dizer, essa coisa de você escrever sobre o que você não viu, né? Porque você não viu essas degradações, essa violência toda, né? Que está no seu romance, né? Quer dizer, como é que esse assombro acaba lhe levando a essa imaginação? Eu escrevo muito por causa da imaginação também, né? E não sei, eu acho que de tudo o que eu vi um pouco, né? Das coisas que eu escrevi, eu vi um pouco. Eu vi ou pessoalmente, ou vi por uma reportagem, ou vi por uma foto, ou vi, não sei, à distância. E eu costumo
E essas as pequenas imagens assim, ficam muito presentes em mim. Justamente eu escrevo, demoro às vezes a processar um livro, porque aquela imagem não sai da minha cabeça mais e fica me perseguindo. E eu começo a ter uma vivência imaginativa com aquele lugar. Como seria ter aquela profissão, como seria fazer aquilo. O próprio gosto do sangue, como é, até porque todo mundo já cortou a boca alguma vez na vida, sabe como é. Então tem certos cheiros, certos gostos, certas coisas que ficam entranhadas muitas vezes no meu imaginário. E na hora que eu vou escrever, eu acabo indo para esses caminhos, muito sensoriais, muito de lembranças, muito de como será. Dificilmente eu vou em campo, é difícil até conseguir acesso a esse mundo que eu escrevo, é muito difícil para mim. Então eu procuro me cercar de algum tipo de pesquisa, né? Mas acho que 90% é imaginação, 10% de pesquisa, né? Apesar de eu pesquisar muito, eu vejo que a pesquisa, ela só me dá uma segurança de que eu não estou falando uma besteira, né? Não estou falando nada errado, o processo é esse. Mas é imaginação. E eu acho que por eu gostar muito dessa questão do inventar, do imaginário, é que o meu quarto romance se passa numa cidade fictícia. Eu falei assim, não, eu cheguei a uma conclusão, eu falei assim, não, de fato eu vou ter que ir para uma cidade fictícia para eu querer contar tudo que eu quero contar, né? Apesar de eu estar contando coisas que eu acho que é o nosso mundo, mas eu vou ter que ir para algum lugar, levar essas histórias para algum lugar. Porque o Entre Rinhas, ele não tem um espaço geográfico definido, mas no próximo livro, esse espaço se define, e não só se define como... É uma outra história, porém é a continuação, é uma terceira parte dessas duas histórias que está aqui no Entre Rinhas, né? Que são duas novelas. Eu cheguei a um ponto e falei assim, não, aqui não dá. Eu vi que não dava. Eu falei, vou ter que ir para um lugar fictício, vou ter que criar. O lugar já tem cidade, já tem um município, eu já sei tudo o que acontece, eu falei, no próximo já vai acontecer ali em volta. Então, de fato, o que eu estou fazendo é criar um universo. Livro após livro eu quero ir construindo isso, esse universo, esse mundo à parte, que não é tão à parte do nosso, né? Mas é para eu poder contar tudo que eu quero contar, eu acho que da maneira que eu quero fazer. A Macondo pessoal, né? Pois pois é. A Macondo é extremamente inventada, embora tenha algo a ver com as cidades habitadas pelo Gabriel Garcia Marques. Eu acho que Macondo mais o habita do que... Pois é. Então eu acho que eu tenho isso também. Estou indo para um lugar meu, mas que eu compartilho para eu colocar quem eu quiser, da maneira que eu quiser. Eu posso... O cenário é muito vasto, é muito misturado, né? Eu só não tenho mar, mas nesse cenário tem muita montanha, tem muito lugar, tem quase lugares desertos, tem de tudo, né? Então é bom, porque geograficamente está na minha cabeça, né? Eu tenho de tudo ali dentro. Tem um solo onde pisar, né? É. Agora, Ana, a questão da criação desses personagens, né? Porque esses personagens, eles têm uma psicologia curiosa, né? Porque são pessoas que ele banaliza a sua própria degradação, né? Não que eles se conformem tanto com isso, mas eles a aceitam da maneira mais natural possível. Ele acha que alguém tem que fazer aquele trabalho e é ele. Ele como se fosse até uma certa coisa quase que religiosa, né? Alguns personagens têm essa coisa, né, fatalista da religiosidade, né? De dizer, olha, é Deus, né? Uma coisa assim meio, né? Tem o personagem que briga com a noiva, né? Que acaba matando a noiva, o Wagner, né? Não é o Wagner. O Edgar Wilson, que é o abatedor de porcos. Que ele trata aquilo assim com uma extrema, quase que uma missão, né? Que ele tem que fazer aquilo porque é aquilo que precisa ser feito, né, e tal. Quer dizer, esse jogo da fatalidade dos personagens, vamos falar um pouco sobre isso. Eu falo que é o código dos pistoleiros, né? Eles têm um mundo de leis próprias, né? São personagens que eles... esses protagonistas dessas histórias, eles têm um código de ética próprio, em que e dentro das histórias, do ponto de vista dele, é correto.
quando você acompanha, você fala, não, ele tem uma razão para fazer isso, porque o código de ética desse personagem permite ele fazer isso e lavar sua honra, se ele está sendo traído, dele... A fidelidade também desses personagens. Tem uma coisa apostólica ali, né? Eles levam a cruz um dos outros, eles ajudam muito uns dos outros, e tem uma fraternidade muito grande, né? O amor fraternal é muito presente nas histórias. O amor erótico, ele não passa também pelas histórias. Nem muito amor de pai com filho, é um amor muito de irmãos, porque a maioria são bastardos, né? Eles não têm pai, muitos não têm filhos, alguns são estéreis, não têm... São personagens que estão passando pelo mundo sem deixar rastros nem vestígios também. Tem esse lado também de um descompromisso, de uma aceitação também de uma descontinuidade da própria geração desses personagens, né? São homens que estão aqui, poderiam ser qualquer um e vão desaparecer, ninguém lembra mais deles, né? E eu acho que baseado nesse código de ética que foi se criando dentro desse universo, desses personagens, é que às vezes o horror se torna uma explicação plausível, um ato de horror se torna uma explicação plausível, mas só ali dentro que funciona, né? Isso jamais seria justificado aqui fora, mas ali dentro você entende, há um porquê, há uma justificativa e o personagem, ele não é condenado, nunca é, você não consegue nem condenar aquele personagem, né? Mas eu acho que isso tudo é uma questão de como se estabelecer as coisas, né? E é isso que eu venho fazendo nessa trilogia, né? Nessas 3 histórias. Uhum. Pois é, porque elas continuam agora no seu próximo livro, né? Sim. E elas, de certa forma... Agora é curioso, né? Porque quando você vai continuar as histórias terminam, de certa forma, em aberto, né? As histórias terminam em aberto, mas você não dá continuidade dessa história futura. Você retorna ao passado deles, né? Quer dizer, esse passado é mais ou menos a base que justificaria todas as ações desses personagens? Não necessariamente a base, porque eu não volto tanto no passado lá de infância, eu volto num passado de 10 anos. Então, o protagonista do Entre Rinhas, o Edgar Wilson, você vê o que ele fazia 10 anos antes e por que ele decidiu trabalhar com porcos, por que ele gosta de olhar para o céu. Você percebe algumas coisas nesse personagem, algumas características dele, do comportamento dele, que foi como ele começou a fumar e tudo lá atrás. Mas ainda assim não justifica esse comportamento dele. O que justifica esse comportamento, talvez eu nunca venha descobrir, né? Eu acho que é muito difícil você ver, talvez, a origem de certos comportamentos. Talvez é uma questão que eu venha perseguir a vida toda. Talvez Edgar Wilson nunca morra e nem nunca envelheça na minha literatura, né? Para ter sempre esse personagem, para ser sempre um personagem para investigação disso. Tem um outro personagem, que é o Erasmo Wagner, que é da segunda novela, O Trabalho Sujo dos Outros. Ele aparece também 10 anos antes. E nessa novela, ele tinha sido preso, é justificado por quê e tal, mas dentro do presídio ele cometeu um outro crime. Aí você vê lá 10 anos antes que crime foi esse, o porquê e como esse crime se justifica. E é uma passagem rápida, eles não são os protagonistas dessa nova história, mas eles estão lá, né? Isso até para começar a se fechar essa questão do espaço geográfico, mostrar como essas histórias se cruzam, como esses personagens estão vivendo todos numa mesma dimensão, numa mesma época. E essa outra história sobre um bombeiro. A história, na verdade, tem um pano de fundo de um crematório, que se chama Carvão Animal. E é uma história que eu sempre soube que essa trilogia terminaria com fogo, falando sobre fogo. Então, eu coloquei um crematório, coloquei um bombeiro e coloquei mina de carvão, carvoarim, quer dizer... carvão e fogo o tempo todo, né? Nesse romance. E é um livro que eu poderia dizer, talvez, que ele é menos sórdido na questão da violência. Eu acho que eu fui diminuindo. Entre Rinhas é mais violento, Trabalho Sujo dos Outros é um pouco menos, o terceiro é ainda menos. Mas eu acho que é um livro que me toca mais, porque quando eu escrevi, a questão do fogo é muito presente, né? Eu tinha vivido um quase incêndio provocado por mim mesma, eu fiquei muito assustada com aquilo e vi como ele está ao nosso alcance. E aí eu comecei a associar isso com a morte e é um livro que foi bastante delicado para ser escrito, porque quando você está falando de morte,
é um assunto muito delicado também para se escrever, para se falar, né? Para você não pisar no calo de ninguém, não ofender. E é um livro que eu acho que eu consigo encerrar da maneira que eu queria essa trilogia. Agora, esse diálogo que há entre os seus livros, né? Não é só a questão de uma certa similaridade entre na questão da temática, né? Da violência, da degradação, né? Mas é um certo diálogo mesmo, os personagens que se cruzam em novas histórias e tal. O Jorge Amado fazia muito isso, né? O Érico Veríssimo também, em alguns momentos, né? Quer dizer, trabalhar fazer esse tipo de carpintaria é uma necessidade de esgotar ao máximo o personagem? Eu não sei, eu acho que quando eu esgotar eu vou para outro lugar, outro povoado, criar um outro lugar e criar outros personagens e povoar aquele lugar, porque eu vejo esses personagens ali andando naquele lugar, né? Eu acho que eu vou passar a minha vida inteira vendo esse lugar e vendo os personagens povoando esse lugar. Eu acho que nunca se esgota, enquanto a vida não se esgota. Enquanto eu estiver vivo e você estiver vivo, você não vai se esgotar. E esses personagens, enquanto eu estiver viva escrevendo, eles também não se esgotam, né? E novas histórias, eles podem tão somente num livro passar muito rapidamente, talvez eles nem falem nada, eles tenham só um momento breve, mas ele ainda existe, ele ainda faz alguma coisa. Pode ser que daqui a 20 anos eu escreva um livro e você vai ver o Edgar Wilson velho, sabe? Tá ali, e talvez o Edgar não envelheça nunca, né? Porque a temporalidade é uma coisa também que eu gosto de trabalhar, porque eu não quero que o personagem necessariamente envelheça, eu não sei. Talvez uma hora ele vai estar velho, uma hora ele vai estar mais novo. As coisas vão para frente, vão para trás, sem necessariamente ter uma ordem, né? E isso, no fim das contas, não atrapalha de forma, não compromete o entendimento do leitor acerca das histórias. Você lê a história, você vai começando a entender aquela coxa de retalho, que só está começando, né? É uma coxa de retalho muito pequenininha, mas a intenção é expandir essa coxa. Agora eu não faço a menor ideia. Eu não sei quem eu vou encontrar, não sei a porta que eu vou abrir, que personagem ainda vou ver, sabe? Então é um povoado, tem muitas portas, né? Muitas casas para entrar, muitos lugares para ir. Eu não faço a menor ideia, eu vou caminhando, né? Eu acho que eu vou por ali, eu acho que ali tem alguma coisa. Mas é muito legal, porque é um estado de estranho também, que você tem a sua vida, mas você tem um mundo que é muito particular, né? Que é seu e você alimenta. Você alimenta esse mundo diariamente. Você vai acabar vivendo o drama do João Ubaldo Ribeiro, que quando teve que matar um personagem, porque ele já estava com mais de 100 anos e tinha que morrer. Ele matou e chorou compulsivamente. Pois é. Eu espero não precisar passar por isso, mas é possível, né? É possível. Agora, Ana, a questão da linguagem, né? Porque você trabalha com um tipo de ambiente, um tipo de situação social, onde a linguagem acaba se minimizando, né? Por conta do próprio... você chega até a comentar isso em determinado momento na sua literatura, por conta do próprio universo minguado daquela gente, que exige uma linguagem do menos também, né? Seca. Quer dizer, isso lhe incomoda, isso de certa forma limita a sua literatura, como é que você vê isso? Não, eu gosto dessa linguagem mais seca. Quando eu comecei a escrever, eu tinha uma verborragia muito grande, eu não sei se isso é comum, né, de todo mundo falar muito. E essas histórias mais áridas começou a me dar uma literatura mais árida, que eu gosto. Eu gosto de condensar mais, né? Gosto muito das descrições dos locais e dos personagens, e eu gosto de fazer isso com o mínimo de palavra possível, sabe? Condensar. E eu acho que casa exatamente com o meu tipo de texto. Eu nunca viria o Entre Rinhas, por exemplo, com um texto longo, pompudo, sabe? Eu acho que é um texto seco, é um texto direto. Ele vai mais ao cerne da história. E eu acho que assim seguirá o meu texto, né? Sempre mais seco, mais rápido, mais direto, mais cortante. Mas não menos um texto que tem camadas, né? É um texto que a intenção é que haja algumas leituras diferentes, umas camadas. Eu percebo isso conversando com os outros também. Que as pessoas vão percebendo leituras e camadas naquele texto, naquelas frases, né? Mas a ideia é ter um texto mais condensado, me segurar mais. Porque eu tinha um incômodo anterior de escrever, falar mais do que necessário.
do que era necessário. Eu falei, não, já está aqui, eu já sei o tamanho do livro. Quando eu chego mais ou menos na página 30, eu sei o tamanho exato do livro, eu sei onde ele vai terminar e ele termina ali. Justamente porque eu sei que o que eu vou ter para falar vai caber exatamente naquele espaço, né? Porque eu não fico dando muitas voltas, eu quero chegar sempre direto, né? Isso também é coisa de gente que gosta de ação, né? Não gosta de enrolar, né? Gosta de ação, que é rápido, que é logo. Mas eu acho que é uma questão de ser mais seco, mais ajustado, que cabe melhor e combina mais com a característica desses personagens. E tem a oralidade também, né? Muito diálogo, muito, né? Sim, adoro o diálogo. Esse trabalho também muito do diálogo. Né? Adoro o diálogo. Acho que é uma coisa até que se faz muito pouco, né? Na literatura, na nossa pelo menos, se faz pouco diálogos. E eu gosto muito, porque é através do diálogo é que eu sei quem é o personagem. Se ele não fala, só eu falo, não tem nem como confrontá-lo, né? Quando ele fala para mim e ele fala para o leitor. Quando ele fala para mim, às vezes ele ganha um espaço no texto que eu não sabia que ele tinha. Falei, pô, esse personagem é melhor e o mais importante do que eu achava, porque ele começou a falar. Então eu deixo sempre o personagem falar, o máximo que eu posso ouvi-lo, porque dessa forma eu consigo entender melhor que é um personagem. E às vezes, se lê um livro, porque quando o personagem fala, eu acredito que não só eu não estou escrevendo sozinha mais, sabe? Acho que quando eu estou escrevendo sempre, eu narrando aquela história, parece que tudo é filtrado por mim, pela minha maneira de ver. Mas estranhamente, pode ser até um pouco esquizofrênico falar isso, mas quando o personagem fala, não sou eu só, não estou mais sozinha. Ele também está falando, o personagem também está escrevendo comigo aquela história. É essa sensação que eu tenho. Então eu fico num diálogo. Né? Às vezes eu falo assim, puxa, ele não ia aparecer na cena seguinte, mas ele não vai aparecer, ele vai continuar, porque ele tem algo nesse sujeito que vai contribuir muito ainda para a história, mas porque ele falou e ele me trouxe alguma coisa. Então eu tenho uma relação de troca com os personagens muito grande, assim, generosa. Tenho uma relação muito generosa com eles. Que ótimo, maravilha. Paula, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigado a você. Os livros de memória formam um dos mais comoventes gêneros da literatura. Parte-se do princípio, nem sempre verdadeiro, que todo memorialista enfeita suas vivências. Mas o que se lê, olhando nas entrelinhas, é uma vida que se constrói com glórias, erros, dores. Escritora de longo curso, Marina Colaçan estreia na Revisita ao Passado no comovente Minha Guerra Alheia, lançado pela Record. A narrativa começa na Itália em setembro de 1935, no casamento militarizado dos pais da escritora. O aspecto militar do casamento se deve ao fato do noivo Manfredo ser voluntário numa guerra na África. Mas é outra guerra, a Segunda Mundial, deflagrada em 1939, que marcará Marina. Em suas memórias, a escritora faz coro aos historiadores e analistas que apontam o fim desta guerra como o início da era moderna. O mundo estava envolvido numa intensa carnificina que levou à reflexão sobre o destino da humanidade. Marina, que caminhou por estes escombros, arrancou dali o âmago de sua literatura, uma obra direcionada pelos sentidos mais doces da humanidade, uma flor que drummonianamente rebenta do asfalto. Há em nossa literatura memórias mais doces, mas igualmente representativas. Aliás, a memória é responsável por uma considerável parte de nosso fazer literário. Raquel de Queiroz é um exemplo. As lembranças percorreram suas obras, que tem um livro de memórias, o Não Me Deixes, Suas Histórias e Sua Cozinha, relançado pela José Olímpio. É um volume, na aparência, despretensioso, mas que em profundidade revela um belo universo. Não Me Deixes é o nome da fazenda que a escritora ergueu no sertão cearense. E neste livro singelo, Raquel vai contando o fazer de uma propriedade rural sertaneja, tijolo a tijolo, numa ação centrada em torno do forno e do fogão a lenha. Neste exercício, mais que contar histórias, ela faz a sociologia do lugar, desvenda seus mistérios, mostra seu modo de vida. É como abrir a janela pela manhã e deixar o sol inclemente, a chuva benigna, invadirem o olfato e sentir a intensidade daqueles viventes dos sertões. Lirismo e realidade em estágio puro.
a busca das sensações reais de duas autoras fundamentais, Minha Guerra Alheia, de Marina Colasanti, e O Não Me Deixes, de Raquel de Queiroz. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.